LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Pessoal, olá! Estamos aqui hoje para mais uma entrevista de toda quinta-feira com o Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify feito para você que gosta do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. E hoje nós estamos aqui com um dos ícones do mercado brasileiro do agronegócio, o meu amigo João Paulo Zampieri, que começamos lá atrás, no ano de 1987, que eu nunca vou esquecer dessa data, 14 de janeiro, João, que é a data do meu aniversário, quando eu e você assinamos carteira na antiga Ciba-Geig. João, bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Olá, Esgoda, tudo bem? Super boa tarde. Olá a todos aí que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, né? Para mim é um dia simbólico hoje, porque com toda a minha jornada do agro aí, que já vão 36 anos, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, e talvez nem você saiba, mas você é o número um da minha história do agronegócio. Quando eu te conheci, dia 14 de janeiro de 1987, eu tinha 22 anos, e eu não conhecia ninguém da minha nova jornada, né? Estava entrando na empresa e eu te encontrei na rua, lá fora. Nós entramos juntos dentro da Ciba, então eu não conhecia ninguém nem na Ciba. Então você foi a primeira pessoa a eu conhecer na minha nova jornada profissional. Número um, simplesmente. Temos aqui o número um do meu contato, do meu relacionamento, da minha história. E, por coincidência, nós nos encontramos lá fora, assinamos carteira juntos, fomos trabalhar na mesma equipe juntos, e depois ainda nós trabalhamos na mesma regional juntos, e nós ficamos muitos anos juntos, né? Que É, foi eu uma grande coincidência. tive, eu tive o prazer, João, de ter você como meu chefe, cara. Você foi meu par de área, aí você foi para ser o que nós chamávamos, se eu não me engano, gerente de equipe, né? Chefe de equipe. É, Em Toledo, eu fazia Toledo, você gerenciava aquela equipe, aonde um dia, que eu nunca vou esquecer também, João, naquela praça de Toledo, você deve lembrar, cara, que eu chorava que nem criança pedindo desligamento para você, cara, para ir para a eu antiga lembro. Pioneer, né? Ali eu era regional já. Isso já era E, regional, né? não, e você trabalhou comigo e você saiu para ir para a Pai, né? E teve uma grande conversa ali. Você já tinha casado já, te conheci solteiro, fui no seu casamento e depois você já estava. Eu era magro. Eu já disse, viu, Esgoda? Eu converso com muitas pessoas. A semana passada eu estava conversando com uma pessoa que te conhece e ele falou: não, o Esgoda fez cirurgia e tal. Eu falei: ó, gente, deixa eu falar uma coisa para você. O Esgoda já foi magro e já jogou bola e jogava bola decentemente. Mas o Esgoda jogava bola. Eu falei: jogava bola e jogava decentemente, brincava bem de bola. Eu Depois falei: virou a então. bola, né? E agora tá emagrecendo de novo, né? É, João, eu Eu fiz falei, uma cirurgia bariátrica aí, né, cara? Lá se vão 16 meses que eu fiz, já perdi 62 quilos, vou perder mais 10, e aí vou fazer uma cirurgia. Outro dia peguei um Uber aí, o cara no Uber falando, pô, você fez cirurgia bariátrica? Fiz, ó, perdi 60 e poucos quilos, e vou fazer uma cirurgia reparatória para tirar as pelancas e tal. Ele deu uma olhada para mim assim e falou, rapaz, mas com tudo isso de pelanca que vai sobrar aí, vai dar para você fazer um anãozinho. Eu falei, não é possível fazer um anão com as pelancas que vão sobrar, cara. Mas, João, cara, eu assim. eu devia ter é, falado assim para ele, mas ainda não tem pele suficiente para fazer uma língua para você. Vai faltar a pele para fazer uma língua para é isso você. aí. Mas, João, a gente aprendeu muito com o Sasso, né, cara? Naquela, naquela forma de trabalhar, no treinamento de vendas, no acompanhamento do dia a dia. João, hoje, eu sei que a gente não pode mais receber e nem trabalhar com o RTV da forma que o Sasso trabalhou com a gente, que era acompanhando a gente todo dia, antes de entrar em entrevista, o que nós vamos fazer aí, que pergunta você vai fazer, quando saía, como é que a gente foi, que o mundo mudou. Como é que você está enxergando hoje o consultor de campo, o consultor de venda, João, seja ele de uma multinacional ou
seja ele de uma revenda, como que você enxerga esse cara hoje no campo? Como é que você está vendo isso, João? Escuta, o que eu vou falar aqui é muito perigoso, pode dar uma polêmica danada, né? Mas polêmica às vezes é bom para o seu canal. O que eu vou falar, não falei até hoje nenhuma vez, e pode dar uma polêmica muito grande. Eu acho que nós, agrônomos, e eu adoro ser agrônomo, sou apaixonado pela nossa profissão. Você acabou de falar, né? O profissional de vendas, ele é um consultor de vendas, né? Na essência, ele está correndo um risco de jogar no lixo uma profissão tão nobre quanto a nossa. Porque, pô, quantos milhares e milhares e milhares e milhares de agrônomos trabalham no mercado nessa profissão? Por quê? Porque exige-se que seja agrônomos. E exige que seja agrônomo para quê? Para você estar junto com o agricultor. Então, só para os telespectadores entenderem como funciona, eu e o Esgoda tivemos um chefe, que era o Pedro Sasso. Hoje é impossível fazer o que eu vou falar, eu sei que é impossível, não estou dizendo que é para ser assim, mas só para entender como funcionava. Que minha primeira semana de trabalho, meu chefe parava o carro e falava assim: que erva daninha é essa aqui? Ah, essa aqui é corda de viola. Qual é o nome científico? Pomeia. Olha, então é o seguinte: ó, essa aqui é erva daninha é maior, vou te mostrar menor, essa aqui é pequenininha. Agora aqui é erva daninha, essa aqui é caruru. Isso aqui, qual que é essa aqui? Esse aqui é o picão preto. Você guardou? Isso eu recém-formado, guardou. Na próxima vez que eu vier, eu vou parar o carro de novo e eu vou te perguntar. Você tem que saber todas. Aí ele me deu o livrinho do Henry Lorenzi, lá, de Piracicaba. Ó, decora tudo que eu vou te perguntar. E eu ficava estudando em casa igual louco, com medo do meu chefe parar o carro e eu ter que saber. E conclusão, eu aprendia. Hoje, hoje, os profissionais não tem quem cobre, não tem quem exija. E eu estou vendo uma coisa incrível. Eu converso com os agrônomos das multinacionais. Eu falo assim, e o trabalho de campo? Ah, mas se não tiver TV, não dá para ir para o campo. Então a gente está correndo risco. A gente está correndo risco de chegar uma hora as multinacionais falam, ah, não precisa mais ser agrônomo. Vamos contratar um cara de economia, um administrador, já tem alguns contratando. Vamos contratar um cara de qualquer formação. Porque nós próprios agrônomos estamos jogando lixo à nossa profissão. Porque cada vez mais os agrônomos estão deixando de fazer o trabalho que é de agrônomo. E os caras estão se recusando a ir para o campo. Esse dia eu estou dando assessoria para uma empresa e eu sou no carro andando com o gerente. Aí o cara de marketing ligou para ele e falou assim: olha, para nós lançarmos esses produtos, é real, semana passada. Cada vendedor precisa dar 10 nomes de agricultor. 10, não é 100. 10. E a resposta dele foi: é impossível. Como que eu vou pedir para os meus agrônomos passar 10 nomes de agricultor? Nossos agrônomos não têm 10 nomes de agricultor. E se eles chegarem na cooperativa e na revenda, os caras não vão passar para eles. Meu trabalho é outro com essa empresa, tá? Meu trabalho é outro. Eu fiquei pensando, cara, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Como que um agrônomo de campo hoje não tem 10 nomes de agricultor? Como que ele discute com um comprador de uma cooperativa, de um distribuidor, alguma coisa, se ele tem uma referência? Que eu lembro uma coisa importante, é você ter a referência. Você falar, eu fui no fulano, no ciclano, no ciclano, no ciclano. Você dá treinamento de vendas, deve falar disso constantemente. Você tem que ter a referência, você tem que negociar vendas com o comprador, tendo a referência, sem saber o que está acontecendo no campo, né? Eu nunca esqueço uma vez um amigo nosso, César Rizardi, que você conhece bem, o Cezinha. O Cezinha é dono de uma empresa maravilhosa hoje, no Rio Grande do Sul. E o Cezinha falando assim, Jabal, a coisa mais fácil do mundo é matar os compradores que vêm aqui. Ele falou assim, para começar, você olha os sapatinhos dele, estão brilhando. Aí você fala assim para eles assim, ó, e seu produto não está controlando direito, precisa baixar o preço para ser competitivo com a concorrência. Aí ele falou assim, em vez dos caras falar assim, como a gente falava na nossa época, claro que tá. O agricultor tal usa, o outro usa, o outro usa, o outro usa. Os caras falam, verdade? E quanto tem que baixar? Qual que é o produto que é o concorrente que está que então ele fala assim, não, você precisa baixar para adequar a dose. E os caras abaixam para adequar a dose. Porque eu falo que é isso. Os caras não questionam, os caras não sabem o que está acontecendo. João, eu acho que você tocou num ponto tão importante, sabe? Que é num ponto que eu acho que é crucial.
que eu falo no meu treinamento que a pessoa mais importante que tem assim, no hall aí, né, do presidente de uma companhia até o agricultor, para mim é o gerente, né, da filial da revenda ou o gerente da própria multinacional, porque é ele que vai formar esse cara, é ele que vai, né, contratar, é ele que prepara esse cara, que acompanha, que treina, né, e que avalia. Nós, no nosso tempo, se você lembra, nós tínhamos toda a reunião, o Pedro Sasso criou para a gente, eu não sei se era da CIBA ou ele que criou, a maratona técnica, cara. Lembra disso? Aonde nós tínhamos que levar 4 ou 5 perguntas cada um, e cada um fazia pergunta um contra o outro para ver quem é que ganhava a maratona técnica. E ele ainda dizia assim: Esgoda, na próxima reunião você vai falar sobre herbicida de milho. E aí eu tinha que fazer, depois da maratona técnica, uma apresentação sobre herbicida de milho. A gente ia para os treinamentos, João, e as pessoas iam colocando em flip chart, né? Aquilo que a gente estava fazendo, né? Ameaças, pontos fortes dos nossos produtos, dos concorrentes, ia pregando na parede. Terminava aquele dia, estava lotado de folha de flip chart na parede, e isso se acabou. E aí o que acontece? Acontece que o cara já nem estuda mais. Então, sabe, eu acho que o agricultor perdeu o interesse pelo cara simples, pelo cara comum. Então, fazer um cartão e escrever lá consultor de vendas é fácil, né? Mas você formar um consultor de vendas não é fácil, João. O que que tu me fala com relação a esse conhecimento que está hoje no mercado? O que que você tem visto isso desse cara que deixou de estudar, João? Não, mas é assim, tem, é difícil isso, porque se tem uma menina que ficou muito brava comigo numa palestra, depois nós se resolvemos, mas eu fui falar que as faculdades estão formando pior, como ela tinha acabado de se formar, ela falou assim, então você quer dizer que toda faculdade forma pior? Eu falei assim, não, deixa eu explicar para você. Na minha época, quando eu me formei no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo inteiro tinha 8 faculdades. É real isso. Quando eu me formei, tinha 8 faculdades. Então, se você pegar 8 faculdades, tinha que ter professor para 8 faculdades. Para você entrar em 8 faculdades, o vestibular era concorrido. Bandeirantes dava 6 para um, 8 para um. Hoje, quanto dá? Ah, Hoje, tem cidade que tem 3 faculdades de agronomia. Hoje, se você quase qualquer cidade do Brasil, você pergunta, tem faculdade de agronomia? Tem. Em Marília tinha cidade, tinha faculdade aí, com curso EAD a R$ 200 por mês. Nada Guaratuba, contra. Guaratuba, João. Litoral do Paraná, onde sabe que a minha família tem casa, tem EAD de agronomia à noite, Então, pensa, cara, pensa. Então, o que né? acontece? Com a quantidade enorme, você cai o nível dos professores, cai o nível de dificuldade para entrar o aluno, cai o nível da competição dos alunos e os alunos pioram. Então, piorou o nível. Esse é um primeiro nível, primeiro problema. O agro cresceu, eu tenho uma palestra que eu mostro isso, o agro explodiu mesmo, apesar de a gente estar há 30 anos aí no agro, 30 e pouco, o agro explodiu mesmo, o PIB do agro explodiu faz 10 anos. Se você pegar o que era o PIB há 10 anos atrás, o que é o PIB agora, o agro explodiu nos últimos 10 anos. Então, todo mundo saiu desesperadamente procurando profissional. Se você conversasse no ano passado com todas as empresas, falar qual é a maior dor que você tem? Falta profissional. Qualquer empresa de nutrição estava contratando profissional, qualquer empresa de biológico estava contratando profissional. Então, todo mundo contratando profissional. Bom, estava fácil. Bom, aí o que acontece? Foi nivelado por baixo. É o primeiro aspecto. Segundo, esse ponto de que o cara mais importante de uma empresa é o gerente, as empresas não param para pensar nisso. Eu venho discutindo isso de quando eu estava lá na Singenta, lá atrás. Tem empresa que tem presidente do Brasil, outros têm empresa presidente da América Latina, outros têm diretor comercial Brasil, outros são diretor comercial por unidade de negócio. Essas funções sempre mudaram. Outros trabalham com CLT, outros são terceirizados, mas a única função que todas as empresas têm, gerente regional de vendas. O gerente sempre existiu. Então, esse cara é o cara mais importante. E quem forma quem está entrando é quem está de gerente. Esse cara tem que entender o papel dele de coach. Você lembra até hoje do seu gerente, eu lembro do meu gerente, do seu chefe imediato. Hoje em dia caiu muito o nível. Hoje tem muita gente sendo promovido por nada. Tem uns caras que você olha nas empresas e fala, nossa, esse cara é o gerente. Meu Deus do céu. Na nossa época, você fala, puta, o cara ser gerente, o cara tem que ser muito bom.
Para o cara ser diretor tinha que ser muito bom. Para o cara ser presidente tinha que ser muito bom. Eu faço um paralelo, e aí vai dar outra polêmica. Quando eu era criança, para o cara ser jogador da seleção brasileira, você olhava e falava, nossa, o cara é bom mesmo. Então você falava assim, nossa, o Zico é bom. Não, o Zico não tinha discussão, ele era muito bom. Ah, o Sócrates é bom? Não, o Sócrates é muito bom. O Júnior era bom? Não, o Júnior era muito bom. Ah, o, 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 Zé das Couve, qualquer aí. Pô, todos esses caras eram muito bons. E quando eu entrei na multinacional, eu olhava o presidente da multinacional, o diretor da minha multinacional, eu falava, nossa, esse cara é quase um ser. É quase um ser. Hoje, você pega as empresas e você fala assim, nossa, esse cara, uma época, eu acho que eu ia mandar embora. Nossa, ele é diretor da multinacional. Nossa, esse outro aqui fez uma puta cagada na época que a gente trabalhava junto. Nossa, ele é country head. Sabe? Eu falo, meu Deus do céu, rapaz. João, já que você está falando de polêmica, agora eu vou meter uma polêmica na tela, né? João, se a gente considera em conjunto aí, tanto você quanto eu e muitos acham que o gerente regional, o gerente da filial da revenda é um cara super importante, porque é o cara que vai coordenar, esse cara que chega no agricultor, que é o cara mais importante, né? A gente vê que eu, assim, principalmente eu e você, fomos criados no sistema cooperativista desde RTV, né? Então você tinha lá a Coagru, você tem a Coama, Cocamara, Cevale, Copavel, Lar, Copacol, e assim por diante, aquelas cooperativas que atuam no oeste do Paraná, Coamo, e a gente vê que essas grandes cooperativas, ela não têm um gerente regional, né? Ela tem um gerente de unidade normalmente, que esse gerente de unidade, ele não cuida só dos negócios, né? Esse cara cuida desde a lenha que vai no secador, o caminhão que está chegando para entrar um produto, o detergente que a empregada vai usar para limpar o banheiro, é ele que assina, ou seja, falta no meu entender, aquele cara que é aquele cara que coordena literalmente, né, um time de campo, comercialmente, com ações de geração de demanda e retenção de clientes e foca nelas e foca na meta. Esse cara eu não tenho visto dentro das cooperativas. E como que essas cooperativas têm crescido tanto, né? Aí entra a polêmica. Me ajuda a entender essa. Sinuca de bico, né? É assim, ó, eu vou com calma nessa história aí. As cooperativas têm muita coisa boa e tem muita coisa para melhorar, né? Eu tenho trabalhado muito com cooperativa, adoro cooperativas, gosto de cooperativas, tenho muitos amigos em cooperativas Eu e até também sou, sócio sou de duas cooperativas, cara. A eu Bom também. Jesus, aqui perto de Curitiba, do nosso amigo Milton Locatelli, e sou sócio que eu moro lá em Palotina, sou sócio da Cevale porque eu plantava lá, né? E eu gosto demais da história do cooperativismo, sou fã do cooperativismo. E as cooperativas, se não fosse elas, né, a história nossa seria diferente. O que as cooperativas fizeram para o Brasil é uma coisa monstruosa. Agora, você está tocando num assunto que eu acho que as cooperativas têm que acelerar a mudança cultural, né? Essa mudança, transformação cultural. Não é mudança cultural, é uma evolução. A mudança não pega bem. Tem que ter uma evolução. E eu creio que a evolução não está na velocidade adequada. E quando eu falo isso, não é para todas. Tem cooperativa que você fala, pô, os caras já azeitaram a máquina. E tem cooperativa que você fala, pô, precisa azeitar um pouco mais. Mas eu vou voltar primeiro no assunto que você falou antes, a questão do gerente. Eu tenho dito dentro das próprias cooperativas, se você tem um entreposto a 1.000 quilômetros de distância, não adianta o presidente chegar na assembleia, na pré-assembleia, e falar assim, não, porque aqui na cooperativa nosso sonho é A, B, C, D, ou aqui nós queremos isso. A 1.000 quilômetros de distância de uma cooperativa, e tem várias no Brasil que tem entreposto a 1.000 quilômetros de distância, para o cooperado que está lá, quem é o cara mais importante da cooperativa? O gerente da unidade. A cooperativa é o gerente da unidade. Então, os presidentes têm que entender que o gerente da unidade é muito importante. E esse conceito
da formação desse cara, como um gestor, como um cara que tem que tomar decisão, um cara que tem que ser empoderado, um cara que tem que formar novos líderes para a cooperativa, um cara que tem que levar os valores da cooperativa, um cara que tem que ter um senso de ownership, um cara que tem que ter que ganhar bem e merece ganhar bem, mas ele é a cooperativa. Poucas cooperativas têm essa percepção. E você Poucas, acha que ele tá? consegue, João, fazer todo esse trabalho e ainda liderar um time de campo comercialmente como a gente gostaria que ele liderasse? Não, você tem que mudar, muitas cooperativas têm que mudar a estrutura. Você falou uma coisa que é verdade. O mesmo tempo que ele exerce para discutir uma negociação ou buscar resultado, às vezes, o mesmo tempo que ele dedicou a isso, ele está discutindo a compra do café da unidade, ou a limpeza da unidade, ou a lenha da unidade, e existe dentro das unidades um excesso de microgerenciamento muito grande, e toma muito tempo desse cara. Então tem que ser definido o que você espera de um cara desse. Mas é a mesma coisa que você pegar nas devidas proporções e falar assim, ó, o presidente da cooperativa vai fazer microgerenciamento, ele vai fundar a cooperativa. Mas tem entrepostos aí que faturam quantos milhões? Tem Nossa, entrepostos que são muito maior que muitas boas revendas. E certeza. esse cara é preparado. Nós, nas nossas capacitações, nós temos um trabalho muito forte de formação de gerentes. Então, a gente trabalha muito com gerentes. Mas é muito diferente uma cooperativa que vem já com mindset, ó, eu quero que forma e vamos dar poder para esses caras e eu quero o melhor cara possível. E tem cooperativa que ela quer que forma, mas ela não quer soltar o cara, ela não tem uma estrutura que está bem claro que o cara, onde ela quer que o cara vá e onde ela não, o cara não precisa perder tempo. Entendeu? E o cara, às vezes, Entendi. o cara tem lá perdendo tempo para fazer uma requisição para comprar café da unidade. E aí está gastando tempo com isso, a burocracia para comprar café da unidade, entendeu? Entendi. João, já que a gente está falando, né, em cooperativa, em revenda, a gente está participando, né, nos últimos 8, 10 anos aí, talvez, de um processo de mudança bastante forte no sistema de distribuição no Brasil, que basicamente a gente tinha aí um pouco de venda direta no Brasil, aí seus 20, 25, 30%, que seja, que também não mudou muito até hoje, principalmente da zona de transição para cima no Cerrado, onde a gente tem média de módulo rural maior, e as cooperativas dominando o sul do Brasil aí com 60, 65%, né? E hoje a gente viu a entrada aí de grandes grupos, né? A gente viu a entrada de grandes grupos como um Pátria, né, de grandes grupos como um Nutrem, de grandes grupos aí como o Grupo Lavoro, de grandes grupos comprando, né, revendas no Brasil inteiro, como uma Agroamazônia comprando uma Sumitomo, né? A gente vê aí uma UPL com um Fiagril, a gente vê essa série de fatos acontecendo, uma Singenta lançando a loja da fábrica, né, com 45 lojas da Tua e mais 3 revendas, a Bayer entrando com a loja dela. Como é que você, João, está enxergando esse sistema de distribuição na atualidade e esse sistema de distribuição talvez daqui a 5, 8 anos? Como é que se enxerga isso? Isso aí é uma página que daria uma discussão nossa só sobre isso, né? Primeiro é que quando entraram as plataformas no Brasil, as plataformas não contavam com as multinacionais. Por quê? Porque não foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Não é assim que estava desenhado. Então, a entrada das multinacionais foi uma, uma, uma dor grande no desenho os fundos, as plataformas tinham desenhado. Porque não são todos fundos, a Nutrien não é um fundo. Então, isso foi algo que ninguém contava. Por outro lado, também, as pessoas estão fazendo uma coisa muito errada no Brasil. Porque o ano passado não foi tão bom para a Nutrien, para o Lavoro, para o Galaxy. Ah, tá vendo, os caras vão se ferrar. Não vão se ferrar. Os caras têm gente boa, têm muito dinheiro
e também não foi bom nem para a cooperativa e não foi bom para revenda nenhuma. A diferença é que os caras têm que publicar resultados e são muito mais explícitos. Mas esse primeiro semestre e o ano passado não foi bem para ninguém, nem para eles, nem para os outros. Mas todo mundo está focado nos fundos. Eu acho que uma Nutrien vai dar a volta por cima, a Lavoura vai dar a volta por cima e a AgroGalaxy vai achar seu caminho. Então, não vão subestimar esses caras, não. Por outro lado, também tem um desenho que as pessoas têm que entender. A movimento da Singenta não foi por causa de chinês. O pessoal, o que os chineses estão pensando? O chinês não pensou merda nenhuma. Essa decisão da Singenta nasceu no Brasil, né? Eu, particularmente, acho que as cooperativas deram bobeira. Se as cooperativas tivessem evitado, não teria acontecido, mas elas não souberam evitar. E isso é como um câncer, né? Depois que aconteceu, você não tratou na hora certa, uma hora vai vir a metástase, né? Por que você E, acha que as lojas da Atua, por exemplo, você que foi um homem singenta, provavelmente participou até de processos decisivos aí dentro, quando se falava em largar uma loja da fábrica, por que ela está no sul e não subiu para o Cerrado ainda em nada, praticamente? Está um pouco na zona de transição, como uma agrojangada aí, coisa assim, está focada no sul. É por causa de portfólio e sistema de distribuição? existe um ponto importante. Estou Isso botando pelo você numa sinuca de bico, né, João? eu jamais faria isso que a Singenta fez. Mas não quer dizer que a Singenta fez errado. E eu não faria. Até tem muita gente que fala assim, isso é coisa sua, né? Não, não é coisa minha, foi depois que eu saí. E eu jamais faria. Por crença. E lá dentro da Singenta, eles vão falar assim, por isso que ele saiu, né? Porque ele jamais faria, precisava de gente que fizesse. Mas, então, não existe certo ou errado. É só o destino vai dizer. Para dentro da Singenta, todo dia eles comemoram que eles fizeram certo, dentro da Singenta. Um dia lá na frente, talvez eles vão comemorar que eles realmente estavam muito certo. E um dia dentro da Singenta, talvez eles vão comemorar que eles erraram. Eu não posso dar muitos detalhes, mas eu acho que a Singenta tem mais chance de se arrepender do que de celebrar. Mas isso só o destino vai dizer. Agora, uma coisa importante para entender o lado da Singenta. A Singenta, e eu fiz parte disso, conseguiu o maior market share possível de que uma empresa consegue em cooperativas. E a gente tinha um market share altíssimo, altíssimo. Mas a Singenta tinha um market share altíssimo e depois que você chega num patamar, o que aconteceu com a Singenta? A Singenta não conseguia ir de 35 para 36 em algumas, não conseguia de 40 para 42 em outras, de 50 para 52 em outras, ou de 25 para 27 em outras. Começou a acontecer o contrário, de 35 para 33, de 25 para 23, de 50 para 47. E quando você começa a perder de gole em gole para uma empresa que tem que crescer todo ano, você tem que desenhar uma outra estratégia. E o Sul não tem mais revenda para abrir. Então, qual que é o pensamento da Singenta? Bom, eu consigo me manter nas cooperativas e eu monto meu próprio sistema de distribuição. Essa é uma decisão. Segundo ponto muito importante, as plataformas vão crescer. E se as plataformas crescem e crescem de tal modo que elas fiquem muito grandes, elas têm o poder. Nos Estados Unidos, a Nutri tem 33% do mercado. Como eu faço para a Nutri não ter 33% do mercado? Eu não deixo depender dela, eu tenho que abrir minha própria loja. Mas onde eu vou abrir minha própria loja? Onde eu só posso crescer com loja. E aonde eu só posso crescer com loja? No Sul. Então eu vou abrir no Sul. E eu tenho certeza que não vai acontecer nada com as cooperativas. Por uma sorte da Singenta e não competência, e eu sou o único cara que tem coragem de falar isso, e não competência, mas aí foi sorte. Quando que a Singenta abriu as lojas? No ano que faltou matéria-prima. E aí a Singenta abriu loja e as cooperativas ficaram ali. Ah, será que eu faço? E nesse será que eu faço? Faltou matéria-prima. Aí a Singenta, a Sumitomo, que foi tentar atender as cooperativas,
outras empresas, não vou falar agora que não vou ser ético, na hora de entregar a matéria-prima, não conseguiu atender. E a Syngenta foi lá e bancou. Pá, 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 pá. Conclusão, a Syngenta vendeu para a Tu e vendeu para as cooperativas. E a Syngenta continuou forte. Aí a Syngenta disse o quê para a Casa Matriz? Tá vendo? Deu certo a nossa estratégia de Atua e de cooperativa. E aí as multinacionais também falta de pensar, em vez de pensar assim, não é que deu certo a estratégia da Syngenta, é que a Syngenta tem mercadoria para atender os dois quando está faltando, certo? Certo. As multinacionais falta diretoria que enxergue o mercado ou que vai entrevistar as cooperativas para saber de fato o que as cooperativas estão pensando. O que os diretores fizeram? Ai, meu Deus, a Syngenta acertou de novo. Ai, é o caminho, né? E aí, todo mundo começou a se borrar, mas na verdade a Syngenta tinha punch para aguentar os dois. Agora, as cooperativas estavam satisfeitas? Eu vou te dizer, as cooperativas não estavam satisfeitas. As cooperativas guardaram isso no fundo da alma, guardaram isso no fundo da alma. As cooperativas vão ter a chance de ter uma conversinha melhor? Vão ter. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Mas, Então, João, eu sempre digo que as outras multinacionais, vamos falar, né, das grandes, seja o PL, FMC, BASF, FMC já anda entrando com as lojas, mas BASF, Corteva, eu digo que lá dentro a gente tem o anjinho e o diabinho, né? O diabinho tá falando assim, cutucando, vai, vai, tá vendo? Os caras estão montando a loja da fábrica, vamos montar também. E talvez o anjinho tá dizendo assim, não, agora que eles estão aí se queimando um pouco no mercado, com distribuição, de modo geral, é a hora da gente crescer lá dentro. E se um grupo de investidor desses grandes do mercado resolve vender para né, uma BASF da vida, uma Corteva, uma empresa desse grande porte, né? Basicamente, nós vamos ter a loja da fábrica com a distribuição montada. Você enxerga isso? Um ô, Esgoto, Pátria sendo adquirido por uma Corteva? Tem uma coisa importante para nós entendermos. A partir do momento que a Syngenta abriu loja própria, eu disse isso para vários executivos de cooperativa, e eles concordaram, e eles podiam não concordar, eles acham que podiam não concordar, que não podiam não concordar. Eles podiam. Como disse um executivo de cooperativa para mim, falou: não, João Paulo, é muito melhor não concordar, porque eles não têm pressão de volume sobre a gente. Não, está errado isso. O certo era não concordar. Mas o fato deles terem concordado, acontece isso que você acabou de falar. Todas as empresas falam, bom, já que concordaram, agora eu posso, né? E o que acontece? Até empresas que falam assim, não, eu tenho agora, não vou citar o nome da cooperativa, mas todo mundo vai entender. Ah, eu tenho um acordo com a Syngenta. A Syngenta não pode entrar na minha área. Ah, legal. Eu sou da Errara e a Errara não vende para aquela cooperativa. Fala, ah, mas deu certo a revenda da Syngenta, então eu vou abrir a loja lá. Eu sou da Damar. Ah, deu certo a revenda da Syngenta, eu abro a revenda lá. Eu sou da não importa, sou da Ouro Fino, deu certo, eu abro revenda lá. Então, a Syngenta ensinou que dá certo. Bom, hoje no mercado, a UPL tem loja própria e não para de crescer. Os caras vão aí para 70, 90 lojas. E está descendo, o MS está descendo. A Syngenta tem loja própria, a UPL tem loja própria, A a Bayer, Bayer tem loja própria e não vai parar aí, a Errara tem no Nordeste loja própria e vai descer por HF, certo? A Syngenta está levando a tua agora para o Cerrado, está levando para o Cerrado, vai levar para o MS, já está com a plataforma dela nas grandes lojas. Então, a Syngenta, por enquanto, a Syngenta acertou. Quem errou foram as cooperativas, e como é que certo? E a você Syngenta, enxerga as revendas, João, nesse sistema? Nós temos revendas de pequeno, médio e grande porte. As de grande porte que não foram adquiridas, ou seja, as revendas desses três steps de tamanho que não foram adquiridas. Como é que você enxerga essas revendas em 3, 4, 5 anos? Como é que elas fazem então, para sobreviver nisso aí? existe a síndrome de... Como chama aquela síndrome da... Quando a mulher fica presa no cativeiro, síndrome de Estocolmo. Ah, As revendas sofrem a síndrome de Estocolmo. Né? Eu faço parte dessa história. A gente construiu um negócio da Syngenta Síndrome de Estocolmo. Me ligou um cara que você conhece, não vou citar o nome,
a semana passada, as pessoas da Singenta me ligam muito, e eu tento ser ético com todo mundo e tal. João Paulo, a Singenta veio aqui na minha revenda, e eu sou distribuidor desde o começo, estou na região, e a Singenta falou assim, eu vou abrir a tua na sua área. Eu falei, tá, e aí? Eu falei, não, pô, eu tenho 30% do share da área aqui, e você vai abrir por quê? Não, porque você tem 30, então tem o restante. E se eu abrir, você ainda tem seus 30 para vender. E nós não vamos ter conflito de preço. Primeiro, você com essa sua barba branca, você conhece a história, não vou ter conflito de preço, nem briga para o agricultor na mesma área? Aonde existe? Não existe. Segundo, eu falei, tá bom, e o que você falou? Ele falou assim, João Paulo, não tem como brigar com a Singenta. Porra! Ele é o distribuidor, cacete. Eu falei, você experimentou falar assim, não, não aceito? Ele falou, mas se eu falo não aceito, a Singenta me corta a distribuição. Eu falei, pega outro fornecedor. Pô, mas será? Eu falei, mas, cara, quem faz o trabalho não é você. Entendeu? Síndrome de Estocolmo. Os caras criam uma dependência tão grande, né? E aí a Singenta vem e fala um negócio desse. E outra, se o cara for ser vendido para uma plataforma, o que a Singenta fala? Se for vendido, eu não fico com você. Conclusão, todas as plataformas falaram que não compra canal da Singenta. Quanto vale um canal da Singenta hoje? Eu sou conselheiro de canal da Singenta. Eu sou conselheiro. E alguns. Os canais da Singenta não são procurados para ser comprados. Então, tudo que a Singenta gastou em capacitação, os caras investiram em profissionais, tem um puta market share. Nenhuma plataforma, nos anos bons aí, procurava mais canal da Singenta. Porque a Singenta falava, se for procurado, nós não damos a bandeira. O que a Singenta fez para os canais? Simplesmente levou a preço zero. Eu falo para os canais, vai para um conselho e fala, não, nós vamos mudar isso. Quanto vale um canal da Singenta? Zero, R$ 0. Ou a Singenta, então fala, eu compro todos, a hora que vocês quiserem vender, ou ela tem que dar bandeira, porra. Ou mudar, tem que ser mudado alguma coisa, porque não pode ninguém procurar, porque a Singenta já comunicou que não dá a bandeira. Você imagina você ser dono de uma empresa que não tem nada? Terrível. Mas, João, Sim, não... a gente falou bastante sobre distribuição, e agora eu queria falar um pouco sobre as EMP, né? É, João, você, em todo esse tempo que eu trabalhei, eu estou com 38 anos no mercado, como diz o outro, eu já não preciso mais com a minha idade puxar o saco de ninguém, né, cara? Mas você é o cara de maior criatividade que eu vi até hoje no mercado brasileiro. Não tem, cara. Você vai fazer uma convenção que o João Paulo organiza, ela vai ser a melhor convenção. Eu tenho certeza disso. Das coisas que eu já vi você fazer, das coisas que eu já vi você criar dentro da Singenta. E assim, me fica uma impressão que pode ser errônea, que talvez você não tenha mais tanta oportunidade de fazer toda esta criatividade que você tinha exercendo uma função de diretor comercial, exercendo uma função de líder dentro de uma Singenta, né? Quando você está na consultoria. Apesar de eu ter participado com o Pedro Sasso, né, lá na Copagril, né, num dia de cooperação lá, né, que foi fantástico, eu já vi que tinha seu dedo também, só pelo estilo do dia que passei lá, né? Que foi fantástico, mas você sente falta disso? Você está conseguindo suprir isso? Me conta um pouco sobre isso aí, porque isso aí para mim sempre foi o seu cartão de visitas, né? Mas, Godênio, mas nada que te dar os parabéns, que você está conseguindo me complicar bastante nessa live. Eu até estou preocupado com as coisas que eu já falei aqui, porque eu já fiz tanta live, tanta entrevista, e você é um cara perspicaz demais. Parabéns. Você, não é à toa que você chegou onde você chegou, e eu sou bastante fã seu. Ontem eu ouvi uma frase que diz o seguinte: o segredo da felicidade é você ter baixa expectativa com alto humor, né? E humor você sempre teve e eu também tive, né? E eu fiquei pensando nisso, na questão de expectativa. Você pegou um ponto que me incomodou muito depois que eu montei a consultoria. Porque um lado que eu sempre gostei de usar, que é o lado criativo,
eu tive que segurar muito. E é engraçado porque eu fui muito contratado por isso, e tive que usar bem menos. Por que você tem que usar bem menos? Porque as pessoas que te contratam é os caras que te conhecem. Mas quando você é consultor, você não manda mais, você é consultor. E você vai trabalhar nas empresas, o cara fala assim, ó, pô, vou te contratando, vem aqui, eu quero que você faça. Mas quando você chega lá, você tem as pessoas lá que nunca te viram, que é o analista disso, o coordenador daquilo, o comunicador daqui, o gerente. E esse cara já está puto, porque chegou um consultor. E a maioria das empresas não gosta de consultor. Eu nunca gostei de consultor, eu odiava consultor. Até hoje eu tenho birra de consultor. E esses caras têm uns ciúmes muito grandes das ideias que chegam de fora. E ainda mais quando as ideias são revolucionárias. Então, cara, e o primeiro ano que eu montei a consultoria, eu achei que eu estava na Singenta ainda, o que era diretor. Então, eu chegava, as empresas contratavam, eu chegava e falava, aqui, nós vamos fazer isso, faz aquilo, ó, e faz isso, faz aquilo e faz. E quem me contratava adorava. E falava, é isso mesmo, vai arregaça aí. Só que ficou um mar de nego puto comigo. Aí eu olhei e falei, puta merda, mas isso vai levar aonde? Né? Então eu tive que puxar, dar um passo para trás e entender que é incrível como as pessoas têm ciúmes, mesmo que dê tudo certo. É o tal do ciúme Mesmo de que homem? mesmo ciúme de homem mesmo. Então, mesmo que dê tudo certo, as pessoas não querem que dê tudo certo. As pessoas querem que elas sejam vangloriadas, né? Então, hoje eu olho assim, respiro e falo assim, ó, se o cara quiser muito, eu vou fazer. Mas se todos quiserem muito, se não Entendi. for todos que querem muito, eu vou fazer o que for melhor para todos. Porque primeiro é o seguinte, eu tenho o maior tesão no agro, eu adoro criar e nossa consultoria é a única consultoria, é a única, que já nasceu com um propósito, despertar o potencial transformador do agro. Então a gente só é feliz quando a gente transforma. E a gente celebra a transformação. E nós fizemos muitas coisas nesses 5 anos que foi do cacete mesmo. Mas a gente podia ter feito tudo do cacete. Tudo do cacete. E nós fizemos muitas coisas do cacete, não tudo do cacete. Porque ficou um monte de gente no agro que é assim. Os MP, o jeito deles aqui não funciona. Sabe? Então, hoje eu olho e falo, cara, como você quer que faça? Né? Então, é incrível, cara. É incrível como o Entendi. mercado João, desse deixa eu te mundo fazer mais uma pergunta. Assim, eu sei que você adorava fazer isso, né, cara? Você adorava criar uma campanha de vendas, cara. Parece que isso vertia nos seus poros, né, no sangue, criar uma campanha de vendas com premiação, com isso, com aquilo. Você ainda consegue, com as MP, ajudar alguns das suas empresas que você dá consultoria a criar uma campanha de vendas, ou isso não faz mais parte do teu dia a dia? Me fala. Se não eu, fizer parte, você está sofrendo. eu já sofri por isso, né? É assim, primeiro coisa importante. O agro tem tanta coisa para fazer, Esgoto. Eu vou usar uma frase aqui que também nunca usei. Hoje está muito perigoso. Eu falo assim, as empresas contratam a gente pelo que a gente sabe e nós vamos trabalhar nas coisas que a gente não sabe. Porque é o seguinte, o agro é tão grande que quando a gente começou a trabalhar, vinha muita coisa que a gente nunca tinha mexido. Né? Mas as pessoas contratavam a gente pelo que a gente tinha mexido. Igual você falou, você é criativo para montar uma convenção, você é criativo para montar uma campanha de marketing, uma campanha de vendas. Isso tudo é coisa que a gente sabia. E os caras contratavam. Mas quando você mexia com as empresas, tinham outras coisas para mexer. E você vai cutucando, tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Então tem uma hora que você tem que falar assim, o que é prioridade nessa empresa? E você vai descobrir outras coisas que te dão tesão também. E isso é uma delícia. E toda hora você descobre mais e mais coisa. E o agro tem tanta coisa que se você for fazer tudo, você fica louco. Hoje, nosso time aqui, a gente mais não aceita trabalho do que a gente aceita, porque não tem perna para tudo. Então, essa é uma coisa importante. Segunda coisa importante, aí você tocou num assunto. Quando você monta uma campanha, tudo, você tem que ter uma estrutura inteira, uma comunicação para levar.
você tem que ter uma liderança que vai concordar com aquele jeito de fazer. Então, também uma coisa que eu aprendi, às vezes você pega lá um líder de uma empresa, de uma revenda, de uma cooperativa, de uma multinacional, e você vem com uma ideia e o cara olha aquilo, mas a cabeça do cara não flui como a sua, porque na minha época, eu falava, nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer um enjambramento, eu já usava a expressão, vou enjambrar isso com aquilo, e vou cortar com controle. Quer ver uma coisa que eu fico louco hoje? Não tem o cara que peita. Porque hoje as pessoas trabalham muito, cara, com medo de perder o emprego, as pessoas trabalham muito por PPT. Sabe PPT? Eu quero ser promovido e dane-se. O cara não tem amor à causa, o cara não compra uma briga. Então hoje você pega os financeiros e os controles, o cara fala assim, não para você. Na minha época ele falava não, eu falava agora que eu vou brigar mais ainda. Não porque não fez nada errado. Mas eu queria defender uma campanha, e eu acreditava na campanha. Eu falava, agora eu vou lá 200 vezes, esse cara vai aprovar. Então eu voltava lá, não, veja bem, veja bem. Que hora que o cara aprovava, porque ele falava assim, esse cara vai sair da minha frente, pelo amor de Deus, vai, faz essa merda. Hoje eu falo para os caras assim, ó, eu tenho as empresas que eu sou contratado. Eu falo, ó, cara, vamos pegar a verba de rebate e vamos montar um esquema aqui, e nós vamos pagar o rebate desse jeito, é melhor para sua empresa. Você está gastando muito dinheiro de rebate errado. Veja bem, eu quero salvar a empresa. Eles estão pagando o rebate errado, eles estão dando dinheiro de rebate demais de forma errada. Ah, João Paulo, mas meu financeiro não vai aprovar. Tá bom, mas vamos lá, eu vou com você. Eu pego o avião, eu vou lá na casa matriz e vamos mudar. Nós fazemos a campanha aqui, vamos mostrar para ele que está errado. Ah, você não conhece meu financeiro. Esquece. Vamos falar, Entendi. aqui. Então, o que acontece? Falta no mercado também, cara. Aí eu olho, eu falo, essa causa aqui, vamos focar em outra. Então, tem isso. Tem os dois. Tem uns que falam assim, não, João Paulo, gostei da ideia. Vamos lá, vamos lá. Né? Então, vou citar um exemplo positivo, porque senão parece que está tudo errado. Quando nós fomos montar o programa da UPL, que nós montamos o Cooper Up da UPL, eu tenho uma pessoa que eu tiro o chapéu, foi o Rogério Castro. O Rogério Castro olhou para mim e falou assim, eu quero te contratar, você vai montar todo o programa da UPL. A UPL tinha uma participação muito fraca no cooperativo. Ele me contratou em abril e lançou o programa 1 de maio, que é uma coisa... Não existe isso. Primeira coisa, ele falou assim, não conheço ninguém de cooperativa. Eu falei, ó, cara, para conhecer todo mundo nesse prazo curto, só se alugar um avião e for de avião cooperativa para cooperativa. Ele falou assim, marca a agenda dos caras. Então já começou. O que é um CEO com peito? Que pega a agenda dos caras e ele falou, meu foco é visitar as cooperativas, que é outra verdade, você tem que ter agenda para isso. Então nós alugamos um avião e ia cooperativa por cooperativa. Aí ele falou assim, eu posso gastar tanto de rebate. Olha meu rebate e monta o rebate para viabilizar o projeto. Eu não era nem funcionário da UPL. Numa noite, nós sentei com o Marco Polo na época, que era da PL, e vamos fazer assim, vamos pagar assim. No dia seguinte ele falou, aprovado. Então, o que acontece? Nós fizemos Aí, o programa. aí você delirou, né? Porque aí você estava em casa, né? Tava no teu chão, né? Mas o que é o PL hoje em cooperativa? Cresceu Cara, muito. em 2018, eu não vou citar o nome, mas teve umas 3 cooperativas que falaram assim para mim, João Paulo, não perca seu tempo. O PL não vende nada, é zero. Falei, não, cara, pela amizade agora, no relacionamento. Você vai receber os caras aqui e vamos. Hoje é uma marca grande, né? Então, é um exemplo de quando a empresa veste a camisa, né? Certo. Hoje nós temos um programa à escala com a Corteva, que está indo muito bem, está crescendo bastante também. Mas vale, eu comentei esse caso da UPL porque foi um caso emblemático. Em 15 dias nós resolvemos tudo. Sabe, 15 dias foi aprovado e foi montado o programa. Manja? Dormindo pouco e fazendo muito, né? Mas Você... hoje, mesmo eu não estando mais com a UPL, acabou nosso contrato, eu olho e falo assim, cara, quando você tem uma diretoria inteira que quer fazer o negócio,
a coisa funciona. Então você fala assim, João Paulo, e quando eu respondi assim, não dá isso, não dá aquilo, você pensa, mas João Paulo fica triste, né? Não, tem muita coisa que funciona. A gente está com um projeto agora com a Timac também, que, cara, foi muito rápido também. A Timac falou, vamos fazer? Vamos. Aonde vai fazer? Foi da noite para o dia. Então, quando a diretoria fala, eu vou pôr e vou acreditar, a coisa vai, né? Você A coisa vai, mas falou, você tem que falou de mexer na empresa. UPL, você falou de UPL e eu entrevistei a Conceição Guimarães, que você deve ter conhecido, dentro da UPL, a diretora de RH hoje, e ela falou dois pontos muito importantes que eu sempre vivo esses pontos. Um deles é quem usa bastante esse ponto é o Armando Lang da Cevale. Ele fala: temos que nos incomodar. Já deve ter ouvido ele falar bastante isso, né? A gente tem que se incomodar, eu concordo com isso. E um outro ponto muito forte que a Conceição falou é o seguinte: que segunda-feira, se você acordar e não estiver feliz, meu amigo, nada vai funcionar, né? Então, eu pergunto para você hoje. Hoje é o João Paulo, depois de 5 anos de ZMP, né? É, não é mais o João Paulo Zampieri da Singenta, é o João Paulo Zampieri da ZMP. Você está feliz, cara? Eu só um ponto antes, só para garantir também uma informação para o público, senão os caras vão achar que eu sou louco. A UPL, quando tomou a decisão, a UPL era pequena, né? Não tinha nem arista. Quando você trabalha com uma empresa pequena, é fácil ela fazer essa manobra. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com a Corteva e tem um projeto magnífico, que é o projeto Escala, mas olha o tamanho que é a Corteva hoje. Então, o Titanic, né, o Titanic, um cruzeiro, para ele fazer um movimento, né, um transatlântico, ele tem que ser mais pesado. Se a Singenta fosse fazer um movimento hoje, é muito mais pesada. A própria PL, se fosse fazer um movimento hoje, é muito mais pesada. Então, quanto maior vai ficando a empresa, também você tem que entender que você tem mais, putz, o compliance dela é mais rígido, toda a parte financeira é mais rígida. Então, nós das MP também temos que entender isso, né? Então, hoje a Corteva já vai demorar um pouco mais para ter todo o resultado, mas vai ter um resultado maravilhoso. Mas aí a gente tem que entender. Aí, caindo na sua pergunta de agora, cara, eu agradeço a Deus demais, demais, eu ter tido a chance de montar as MP, sabe? É uma coisa que me inspira. Eu só, às vezes eu fico triste assim, que eu falo, por que que eu não sou mais novo para eu poder ter tido a chance de ver essa oportunidade de trabalhar com tantas empresas? Você vê os amigos da Corteva, hoje eu tenho muito amigo lá, eu tenho muito amigo na Ubifol, onde tem projeto, tem amigo na, na Timac, você tem amigo na Grivalha, você tem um amigo na Cevale, que são nossos parceirão, você tem um amigo na Copagril, tem um amigo na Copacó. Aí, todas as cooperativas, nossos parceiros, aonde a gente é conselheiro. E a semana passada estava num conselho da Agrícola Estrela, Sementes Estrela, você aprende um monte de coisa. A semana que vem você está num conselho lá na Coplacana, muda a sua cabeça. O que você tem que aprender todo dia, tem uma frase que o homem só envelhece quando para de aprender. E é tão bom aprender, cara, que você sente novo por estar aprendendo, né? Só que, claro, você não tem mais idade para falar assim, pô, isso vai durar quantos anos? Isso não vai durar muito tempo. Então, hoje, minha esperança é deixar as MP para as pessoas que estão chegando aqui. Essa é uma vantagem de eu ter bastante gente. Eu falo para eles, falo, ó, cara, vamos construir uma marca forte para vocês seguirem com ela no mercado. E eu vou poder ver vocês, né, passar de carro, falar, lá as MP que eu criei, tá aí a marca, né? Ô, João, Porque eu sempre digo que a gente é como um produto, né? Então a gente tem uma fase de lançamento, né? Que tudo brilha. Nós íamos fazer uma reunião no Copas Verdes à noite e nós ligava para a mãe e dizia: mãe, só de tipo de bolo tem uns 5 tipos aqui, mãe. O chuveiro, mãe do céu, sai água fervendo a fria com a ducha que arranca pelo das costas da gente. Tudo brilhava. E aí a gente entrava naquela fase de desenvolvimento, né? Que a gente trazia muito conhecimento para dentro de casa e a gente entrou na fase da maturidade, que é a fase onde você está hoje, onde muitos estão, eu, né? Que ela vai ser o mais longa possível, João, na minha opinião, o quanto a gente ainda tiver disponibilidade para trazer conhecimento dentro de casa, para fazer o que você estava falando aí, que é aprender cada vez mais, porque eu estou aprendendo muita coisa aqui nessas entrevistas com vocês, com 61 anos de idade, continuo aprendendo. E aí vem uma fase que é terrível, que eu tenho certeza que eu não vou passar, e eu acredito que você, o Pedro Sasso, também não vão passar, né? Que são as pessoas que eu conheço aí das MP, que é a fase de declínio.
que é aquela fase onde você continua trabalhando e começa a sonhar e falar, eu fui bom nisso, eu fui bom naquilo, mas não faz mais as metas. Nós não vamos passar por isso. Nós vamos passar direto, né, da fase da maturidade para a morte, que é quando o produto sai do mercado. E eu pergunto para você, tem data para essa fase na tua cabeça? Para ir Eu acho para a assim, morte, não para o declínio, para sair do mercado? Porque você começou a falar em deixar um legado. eu acho assim, eu quando olho para alguns colegas aí no mercado, eu fico triste de ver que as pessoas, alguns perderam o ponto de sair, né? Eu acho que o bacana é você falar assim, cara, eu vou sair na hora certa. E a gente não pode passar do ponto de sair. Então eu sempre penso nisso, cara. A hora a gente tem que, você vê assim, passou, sentiu o sinal que vai passar do ponto, é melhor você sair e deixar saudade do que as pessoas começar a olhar para você e falar, ih, já passou. Então, eu não acho que deve demorar tanto assim para eu sair, não, sabe? Porque O lado agricultor vai te chamar, porque eu sei que você planta também. Esse teu lado vai te chamar ou não te chama muito? eu acho assim, eu sempre sou apaixonado. E eu fico pensando assim, qual é a nova paixão? Já estou pensando na minha nova paixão. Não pode ser uma Então, mulher, deixa a Rosana aí, cara. hoje está tarde para uma nova mulher, não esquece. Quando eu saí da Singenta, e eu fui o cara mais apaixonado que teve pela Singenta. Eu acho que ninguém visitou tanto campo quanto eu e criou tantas conexões quanto eu. Eu fui, graças a Deus, isso me ajudou, porque eu plantei, eu não sabia que eu estava plantando minha própria semente. Isso facilitou muito minha vida. E facilitou mesmo, porque eu não tive um dia de perrengue desde quando eu saí da Singenta. No dia seguinte eu estava trabalhando. Foi assim, puf. E você notou que tem um mundo aí fora? Foi fantástico. E você até foi um cara que me ajudou muito, me deu muito conselho. Mas o que acontece? Foi tão rápido e a paixão nova foi tão rápida que eu encontro colegas da Singenta e os caras, bons tempos, velhos tempos. Eu não guardei nem saudade. Não cuspi no prato e comer, porque a Singenta é maravilhosa, uma grande empresa e contribuiu com tudo que eu tenho, né? Mas eu não fiz, sabe? A mudança foi tão rápida que eu já foquei nas MP que eu não tive tempo para ter saudade. E eu acho que quando eu saí das MP, isso foi um bom treinamento para mim. Porque eu já vou criar uma nova paixão. Pode ser até da agricultura, porque eu tenho minhas terras e fico pensando, puta, o que eu posso fazer diferente nessas terras e tal? O que eu posso fazer? Eu acho que eu não vou parar nunca. Não quer dizer que não parar nunca, não significa que eu não vou parar com as MP nunca, né? Tem coisa que eu posso fazer, até a parte social, que é uma coisa que eu gosto muito. A gente já tem alguns trabalhos sociais aqui nas MP. Eu gosto muito da questão social e pode ser que eu me dedique um pouco mais a isso depois. Quem sabe você volta a criar carro antigo e resgata aquela Brasília que você começou a trabalhar. Tem que achar ela, viu? Ela deve ter deteriorado. Mas tem tempo para sair, sim. Assim, não tem data, mas não vai ser demorado. E mesmo porque eu viajo muito, Esgoda, eu não mudou nada na minha vida assim, gente. Isso aí uma hora que o corpo não aguenta, né? Então, É. uma hora eu vou parar mas vai ter uma nova paixão, isso é certeza. João, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aí, estamos com praticamente uma hora de conversa, que é a média que eu trabalho, para não deixar o público, às vezes, muito cansado nas nossas entrevistas, né? Eu queria que você deixasse um recado especial, João, para uma pessoa que eu acredito que é uma função, muito relevante nesse mercado, que é o consultor de campo, né? Um conselho para esse cara, se esse conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas o que você poderia dizer para esse cara para que ele permaneça no mercado com força, disputando medalha e não só participando, porque a gente sempre foi extremamente competitivo, tanto eu quanto você, nós brigava pelo prêmio, né, que tinha um prêmio, nós queria, você queria, eu queria, a gente era competitivo, dentro da lealdade necessária, né, e eu queria que esse cara de campo hoje também fosse assim.
Então, deixa uma mensagem final para o consultor de campo, seja ele um RTV de multinacional, um RTV consultor de uma revenda ou de uma cooperativa. O que você tem para dizer para esse cara, João? Quero dizer para o cara assim, primeiro que a profissão dele é maravilhosa, né? E o agro é maravilhoso. Seguramente, se ele é um consultor, ele tem ainda vários degraus aí na vida dele, na grande maioria, para galgar, então ele está no caminho certo. A responsabilidade do consultor é muito grande, porque o mercado é muito competitivo e ele tem ali na frente dele uma pessoa que ele pode mudar o destino daquele cara, ou ele pode contribuir demais com a empresa dele. Hoje, quando a gente está dando palestra para esses consultores, eu sempre falo o seguinte: a gente fez muita entrevista com agricultores. E os agricultores, a gente conversou com um rapaz de Goiânia que ele falou uma coisa que marcou na minha vida. Ele disse que ele recebe em média 3 visitas por dia no ano, 3. E que 95% dos caras que visitam ele olha para o cara e fala assim, quando o cara chega, ele fala, não vou comprar nada. E ele deixa o cara falar. Porque eu falei, mas por que você já sabe que não vai comprar nada? Porque ele falou assim, porque eu sei que o cara não tem nada para me oferecer. Ele só quer me vender. O que acontece? Mas entrevistou vários no Brasil. Hoje tem uma falta de repertório. O que é falta de repertório? O consultor de vendas, ele não tem só que entender do que ele vende. Ele tem que levar repertório. O agricultor está muito carente de informação. De tudo. Às vezes é um cara que está com problema de sucessão, de passar para o filho dele, ou o filho com o pai, uma briga familiar ali, ele precisa de um ombro, ele precisa de uma ajuda, ou a questão de trabalho, a questão de economia, política, mundo, ou de safra. As pessoas vão comprar das pessoas que eles confiam. Primeiro ele precisa confiar. Então, para ele confiar, ele tem que olhar para você e falar: o que esse cara me agrega de valor? Depois ele vai comprar seu produto. Então, tenha repertório. Para ele confiar em você, você tem que vir com o repertório. Então, você, consultor, que fica aí tomando cerveja, camisa aberta, óculos escuros e ouvindo sertanejo universitário o dia inteiro, se você não tiver um repertório, você não vai agregar valor para o seu cliente. Esperando o sexto bebê meio-dia? Se eu beber meio-dia, não vai ter repertório. Tenha repertório. Repertório é você ter assuntos que agreguem valor para o seu cliente. Ô, Isso faz João, muita diferença. você me deixou muito feliz falando isso aí, a gente está na mesma linha. Um bate-papo desse aí de toda quinta-feira com o Esgoda, antes da semana passada, que foi o da Conceição, o teu vai ao ar nessa quinta-feira. Eu fiz um conteúdo de 27 minutos sobre o conhecimento, que é o repertório que você está falando, né? E me deixa assim muito feliz de ouvir com um cara com tanta experiência, com bagagem que nem você, a gente está na mesma linha, que é tenha repertório, tenha conhecimento e se torne, né, atraente para esse agricultor que está aí, né? É o fato de você não ser interesseiro e ser interessante, né? Eu acho que isso é aquilo que passa a ser muito importante. João, assim, cara, gostei muito do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, né? Foi algo que a gente reviveu muita coisa nossa do passado aí, né? E mesmo atualizamos aí, né? A conversa, os conceitos, o que você está fazendo, as MP, o sucesso. De coração eu desejo a você, né, ao Sasso, que daqui uns dias vão estar conversando com o Pedrão, né? Muito sucesso com as MP, muito obrigado por estar aqui, né? O Agro Canal LFZ Consultoria, YouTube, Spotify, agradece a esse ícone do mercado brasileiro, João Paulo Zampieri. João, obrigado, cara, parabéns aí pela tua entrevista, meu amigo. Fique com Deus. É um Deus. prazer estar com vocês aí.